Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um momento com Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Amados, Deus me deu um texto que está lá no livro de Mateus capítulo 8, do verso 5 ao verso 13. A cura do servo de um oficial romano é o nosso tema em 7 lições. Vamos ler apenas o verso 13 para nós ganharmos tempo. Diz assim o texto. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito como a tua fé. Naquela mesma hora o seu criado ficou são. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, que seja o Senhor a falar, não o homem. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder e o louvor somente a Ti, Senhor. Queridos, esse texto fala acerca desse milagre bastante conhecido, que está também no livro de Lucas capítulo 7, do verso 1 ao verso 10, que fala acerca desse centurião, esse oficial romano. A Bíblia diz no capítulo 7 de Lucas que ele amava a nação de Israel, se dava muito bem com os judeus e também com as autoridades daquela localidade, e que ele mesmo tinha construído a igreja do Senhor. E nesse texto aqui no livro de Mateus capítulo 8, diz que quando Jesus entra no verso 5, em Cafarnaum, ele se aproxima de Jesus implorando. Então aqui eu já aprendo uma primeira lição, tá? Aproximem-se de Jesus, mas aproximem-se com inteireza de coração. Bem, ele veio na presença do Senhor, Jesus, implorando, pedindo, rogando ao Senhor que viesse a curar o servo dele, tá? Então, amados, 100% confiando em Deus, tá? Nós temos que nos aproximar do Senhor Jesus, como esse centurião ele fez, tá? E é interessante que ele nem pediu por ele pediu por um escravo, por um servo, tá bom? E o verso 6 diz assim: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e em terrível sofrimento. Então ele relata aqui o fato, aquilo que estava acontecendo com o servo dele ao Senhor Jesus, e ele fala acerca de duas coisas aqui, ó. Jaz quer dizer que estava morrendo, e paralítico estava muito doente, tá? Não conseguia praticamente se locomover, e se mexia muito pouco. E em terrível sofrimento, tá? Passando por muita dor, tá? Então uma segunda lição que eu aprendo com esse centurião é que ele reconheceu quem Jesus era. Por quê? Porque ele chama Jesus de Senhor. No grego aqui, amados, Senhor, a palavra usada é Kyrios, tá? E mais ainda, é dito que ele chega ao Senhor implorando e chamando Jesus de Senhor, tá? Somente um gentil, no caso dele, um romano, a partir do momento que ele falou isso, é porque ele tinha fé, ele cria 100% que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido a Israel, tá? O próprio Deus. Por isso que ele chama Jesus de Senhor, tá? E naqueles dias, quem era chamado por esse título aqui era o César, o imperador romano, tá? Então aqui ele crê, porque ele implora e ele chama Jesus de Senhor. Então reconheça quem Jesus é. Amém? Jesus não é somente um profeta, Jesus não é somente alguém que morreu pelos meus e pelos teus pecados. Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus, o Messias prometido ao povo dele, a Israel e também àqueles que creem. Terceira lição, fale com ele. Aqui o centurião de Cafarnaum falou com Jesus. Ele conversou com Jesus com 3 ingredientes importantíssimos na oração, amado. Primeiro, devoção. Tá crendo que Jesus era Deus, tá? Uma outra coisa, respeito, Ele implora ao Senhor Jesus. E também algo que nós notamos nesse texto aqui em Lucas capítulo 7 também, com muita humildade, tá bom? Quer falar com Jesus, quer orar? Então use esses 3 ingredientes aqui que o centurião usou, tá? Devoção, respeito e também humildade, tá? A toda oração, queridos, por mais maravilhosa que seja, nós temos que colocar a senha, amém? E a senha, quando nós oramos é em nome de Jesus Cristo, amém? Verso 7, disse-lhe Jesus, eu irei curá-lo. Olha só a resposta a uma oração de fé, tá? Quarta lição eu aprendo aqui então, ninguém que vem a Jesus fica sem uma resposta. Muitas vezes não no nosso tempo, amado? Muitas vezes nós oramos e queremos que automaticamente o milagre aconteça. Mas muitas vezes não é assim que o Senhor ele age. Ele tem poder de fazer automaticamente se ele quiser. Mas na maioria das vezes ele testa a nossa fé, trabalha a nossa paciência, não é verdade? A nossa determinação. E muitas vezes ele responde no momento dele. Mas fato é que nenhuma oração é em vão. Amém?
Verso 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu servo ficará são. Olha só a humildade desse homem, amados. Ele disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu creio em quem o Senhor é. Então envia somente uma palavra, porque eu sei que o meu servo ficará são. Então preste atenção, amados. Da mesma forma que aquilo que antecede a ruína é a soberba, eu aprendo uma quinta lição aqui. O que antecede a fé é a humildade. Amados, homens ricos e poderosos como Abraão, como o rei Davi, até mesmo Salomão, com toda a pompa, riqueza e sabedoria deles, né? Uma das marcas dos homens de Deus e mulheres de Deus é a humildade. Tá? E todos eles, todos os servos do Senhor que foram humildes na palavra de Deus, né? A gente pode notar, amados, eram homens cheios de fé. Tá? Então, quinta lição, o que antecede a fé é a humildade. Sempre um homem de Deus, uma mulher de Deus, com o coração cheio de fé, ele vai apresentar aqui essa qualidade que é a humildade. De que maneira eu percebo isso? Pelas palavras, pela maneira de se vestir, pela maneira de pregar, pela maneira de evangelizar? Não. Tá? O que Jesus ele nos ensinou? Quer conhecer a árvore? Presta atenção nos frutos. Quer conhecer o homem, a mulher de Deus? Presta atenção não naquilo que ele fala ou que ela fala. Presta atenção naquilo que ele ou ela faz. Amém? Mais cedo ou mais tarde, amados, mais cedo ou mais tarde, amém? Essa pessoa, ela vai mostrar verdadeiramente quem ela é quando nós prestamos atenção nas ações delas. Verso 9 e 10 diz assim: Pois eu também sou um homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem. Digo ao meu criado fazer isto, ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem em Israel achei tanta fé. Olha só que coisa maravilhosa no verso 9. Então aqui o centurião, ele crê tanto em Jesus como Filho de Deus que ele usa o exemplo dele. Ele diz assim: eu sou um oficial romano, eu sou um centurião. Quando eu dou uma ordem aos meus soldados, eles obedecem. Com o Filho de Deus, com o próprio Deus, não vai ser diferente. Ele vai dar uma ordem a um anjo dele, uma ordem ao tempo, ao espaço, e certamente o meu servo vai receber a cura lá na minha casa. Olha que interessante. A Bíblia diz então que Jesus se admirou, olha só que maravilha, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem em Israel eu encontrei tanta fé. Então aqui eu aprendo, amados, uma sexta lição. O centurião creu que as coisas espirituais são tão reais como as naturais. Amados, eu vou mais longe. Eu creio que o espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. Por quê, pastor? Porque o próprio Mateus, ele diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer o quê? Que primeiro lá em cima nós buscamos. Quando nós recebemos do Senhor, as coisas começam a acontecer aqui na terra, na minha vida e na tua. Amém? Do 11 ao 13 diz assim: Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, seja feito como a tua fé. Naquela mesma hora o seu criado ficou são. Olha que coisa tremenda, o próprio Jesus dizendo: muitos gentios virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com os patriarcas no reino dos céus. Mas os filhos do reino, os israelitas, né, a nação escolhida, serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Muitos serão, né? Aqui diz o Senhor, no verso 13. Então disse Jesus ao centurião: Vai e seja feito como a tua fé. Como você creu, você vai receber. E a Bíblia diz que tanto que ele creu, que o servo dele ficou curado na mesma hora. Então, uma sétima e uma última lição, grava isso no teu coraçãozinho. A primazia para Deus nos dias de hoje são aqueles que creem no Filho dele, Jesus Cristo. Amém? O Israel verdadeiro aos olhos de Deus nos dias de hoje é a igreja do Senhor, amados. Tá? Israelita, para entrar no céu, ele vai ter que reconhecer Jesus como eu e você nós reconhecemos, como Filho de Deus, como aquele que morreu lá atrás, há 2000 anos atrás, pelos pecados de todos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, obrigado por essa palavra, guarda ela no nosso coração e nos ajuda a colocar em prática, Senhor.
Obrigado, Espírito Santo, que nós venhamos a ter uma fé semelhante a desse oficial romano, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Então essas foram as 7 lições da cura do servo de um oficial romano, esse centurião de Cafarnaum. Que Deus te abençoe grandemente. Se você gostou desse trabalho simples, mas na direção de Deus, curte aí, amém? E se você puder se inscrever no nosso canal no YouTube, Pastor Fábio Rogério Melo, eu vou ficar eternamente grato e que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus te abençoe.